Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, partilhando com vocês a palavra de Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a humildade, a base para o servir, ok? Pessoal, na semana passada eu passei por uma situação, vou contextualizar para vocês, uma situação em que eu passei, porém, é uma situação que todo mundo passa, tá? Então eu vou contar um pouquinho do que eu vivi, mas que você também possa trazer essa vivência para a tua realidade, a realidade do ser humano, ok? Semana passada eu passei por um momento de muita tribulação, e quem não passa por tribulação, né? E quando a gente passa por tribulação, a gente tem a sensação de estar perseguido, né? Uma sensação de perseguição. Tudo dava errado, né? Sensação de desânimo, aquela vontade de desistir, aquela preocupação extrema, né? A gente sente tristeza, a gente sente desespero, por fim, a gente se sente fraco, sem força para reagir, certo? Porém, eu tive uma percepção muito interessante de que tudo aquilo que estava acontecendo comigo na semana passada era um mal espiritual, né? Porque a palavra mesmo fala que não é contra homens de carne que temos que lutar, mas os principados e potestades. Então eu senti que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era um mal espiritual. Que bom que eu percebi isso. E aí o que eu fiz? Eu me apeguei mais ainda em Deus, na oração. Eu trabalhei muito a questão da confiança, confiar em Deus, né? Pois eu sabia que só Deus poderia mudar aquela situação na minha vida, né? Porque Jesus é o nosso único refúgio nas tribulações que passamos durante a nossa vida. Então, confiei, entreguei plenamente aquela situação, mesmo o mundo caindo na minha cabeça, vontade de desanimar, de jogar a toalha, como a gente diz. O que aconteceu? O Senhor cuidou de tudo. Aquela situação foi superada e, enfim, foi vencida, graças a Deus. Essa semana também passei por uma situação difícil, com a questão de enfermidade, uma situação de enfermidade, com algumas dores, né? Eu tive que procurar um médico, eu tive que fazer alguns exames, eu tive que cuidar da minha saúde, eu tive que comprar remédio, certo? Porém, a minha confiança durante essa semana, ela estava num grau muito alto. Por quê? Porque na semana passada eu passei por uma situação muito pior, né? Invoquei o Senhor, confiei no Senhor e o Senhor foi lá e cuidou de mim, né? Acalmou a tempestade. Então, eu confiei em Deus novamente, né? Entreguei para o Senhor aqueles problemas de saúde que eu estava passando, né? E perseverei na oração. E foi maravilhoso, porque mesmo doente, quando a gente se sente para baixo, quando a gente se sente desanimado, eu fui buscar o Senhor na oração. E Deus me deu um sentimento muito interessante de servir com alegria, né? Como a palavra fala, a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ela trata a alegria como um fruto do Espírito Santo, né? Então eu comecei a meditar sobre esta passagem e fui buscar na Bíblia uma passagem de Mateus capítulo 5, versículo de 10 a 12, que fala o seguinte: Jesus nos ensina a ser alegres, né? Ele fala um pouquinho da alegria. Eu vou ler para vocês. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Eu não falei no começo que eu passei por uma situação em que eu me sentia perseguido pelas pessoas, né? Situação que eu me sentia injustiçado pelas pessoas. Quem não passa por situação assim? Jesus ainda diz: bem-aventurados quando nos caluniam, quando nos perseguem, quando disserem falsamente
todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É Deus dando, mesmo diante de situações de perseguição, de tribulação, né, que a gente sabe que é espiritual, que o mal espiritual quer nos derrubar, quer nos destruir, quer derrubar a nossa fé, quer nos abalar por situações, diversas situações, né, em que nos sentimos tristes, perseguidos, preocupados, né, a gente tem que se alegrar, porque teremos a recompensa nos céus, ok? Bom, eu falei um pouquinho de confiança, de confiar em Deus, falei um pouquinho do sentimento que Deus me deu de alegria, né, esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, e Deus continuou falando comigo essa semana, através da oração, na questão da importância de ser humilde. Como é importante a gente ser humilde. E fui buscar na palavra, então, alguns exemplos de homens de Deus, homens de fé, que foram humildes. O primeiro deles é o próprio Jesus Cristo, que o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz o seguinte: tomai meu jugo sobre vós e receberei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. É o próprio Jesus falando da humildade de coração. Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 27, fala o seguinte: não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja pó e cinza. Ele se compara a pó e cinza. Abraão, que era um homem de fé, ele tem muita humildade. Jacó, em Gênesis capítulo 32, versículo 10, ele diz o seguinte: eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tens testemunhado ao vosso servo, também sendo humilde. Davi, no 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, conta o seguinte, essa passagem: o rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: quem sou eu, Senhor Javé, e quem é minha família, para que tens trazido até aqui? Quer dizer, Davi, um homem de fé, um homem de Deus, se colocando humilde diante de Deus. E Paulo, na passagem de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ou seja, Paulo se coloca como pecador ao falar de Jesus Cristo, da misericórdia de Jesus Cristo. Ele assume a condição de pecador. Ok? Então, meus irmãos, tirando esses exemplos de homens de Deus, homens de fé que foram humildes, né, na Bíblia, eu gostaria que vocês pegassem o capítulo 18 do livro do Evangelho de Lucas, do versículo 9 ao 14. Vou ler para vocês uma parábola em que Jesus fala o seguinte: subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, a Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana, pago o meu dízimo de todos os meus lucros. E o publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Digo-vos, esse voltou para casa justificado, e não o outro. Jesus falou: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Jesus Cristo, nosso Senhor, falando que aquele que se humilha será exaltado.
mais uma vez. E quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações de humilhação, que temos que nos humilhar, que temos que abaixar a cabeça para não tomar uma atitude, para não sair da graça de Deus. Quantas injustiças, quantos maus tratos, Senhor, pessoas ou situações nós somos colocados. E nós temos que nos humilhar e lembrar sempre dessa passagem, né? Os humilhados serão exaltados. E uma outra passagem de Lucas 5, o versículo é do 1 ao 11, que eu convido a você a pegar. Uma passagem bem conhecida da Bíblia, que fala sobre a pesca milagrosa, em que vou ler para vocês. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele e ouvia a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu para que lhe afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te algo, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhes: mestre, trabalhamos o dia todo, a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase que iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescadores dos homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, meus irmãos, dessa passagem conseguimos identificar três coisas que já falamos aqui. Primeiro, a questão da confiança. Mesmo tendo trabalhado o dia todo, exaustivo, cansado, Simão chegou e não tendo conseguido pegar peixe algum. Simão confiou em Jesus, porque Jesus falou: lança as redes, lançai as redes, e Simão foi lá e confiou em Jesus, e aí lançou as redes. Uma segunda observação é em relação à humildade de Simão. Quando as redes vieram surpreendendo, cheias de peixe, ele foi humilde, ele se colocou aos pés do Senhor, reconhecendo o tamanho poder, e falou: Senhor, retira-te de mim, eu não sou digno, eu sou pecador. Quer dizer, ele foi humilde, ele se humilhou, ele se colocou na condição de pecador. Eu não mereço tudo isso, meu Senhor. E a terceira coisa que a gente pode observar, né, é que Jesus, primeiro ele precisou, ele quis mostrar, né, antes de chamá-los para servir, chamar Simão e os outros para servir, primeiro ele quis mostrar que ele era capaz de suprir, de fazer o impossível, de suprir todas as necessidades deles. E falou, quando eles estavam convencidos que Jesus era capaz de suprir todas as necessidades, de fazer o impossível na vida deles, eles então foram chamados por Jesus para servir. E entra a questão de que eu falei há pouco, servir com alegria. Com alegria. Quando nós estamos convencidos de que o nosso Senhor é capaz de suprir todas as nossas necessidades, nós podemos saborear da graça de Deus.
nós podemos saborear do milagre de Deus na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que somos pecadores. Como os homens de Deus, como Abraão, como Paulo, né? Como o próprio Jesus Cristo. Porque os humilhados serão exaltados. É muito difícil, né, meu irmão? É muito difícil você se humilhar diante das situações e das pessoas. Mas Jesus nos pede isso hoje. Que nós possamos sempre confiar na Tua Palavra, que permanece eternamente no nosso coração. Que a Palavra de Deus fala que nós devemos nos humilhar, porque seremos exaltados. Para que nós possamos então, com muita alegria, servir ao nosso Deus. Servir verdadeiramente. Para que nós possamos, através do Espírito Santo, poder transmitir, transbordar essa alegria no nosso olhar, no nosso sorriso, por todos os lugares que nós passarmos. Seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja, enfim, para onde o Espírito Santo nos conduzir. Amém, meu irmão? Espero que através dessa partilha o Senhor Jesus possa ter tocado o teu coração, assim como tocou o meu coração. Muito obrigado. Fique com Deus, fique com a paz de Jesus e até a próxima.